Então, muito bom dia a todos, senhores deputados municipais, representantes do público, penso que são duas pessoas. Vamos dar início a esta sessão extraordinária que foi convocada para hoje, exatamente para aprovar um ponto que tem que ser decidido até ao final do mês. E depois acrescentou-se um outro também, mas há um que é mesmo, temos mesmo que decidir. Já está o Pedro, pronto, ok, vamos então dar início à sessão. Antes de passar a palavra ao público, se pretender usar dela, vou dar posse a dois novos elementos da Assembleia Municipal e chamava para ler um compromisso de honra e assinar Pedro Miguel Pereira de Figueiredo. Estamos à sua espera, exatamente. Lê essa declaração e depois assina aqui na primeira linha, está bem? Declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são conferidas. Tá. E chamava António José Correia Freire Alves. Já agora para... Declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Passava então a palavra aos dois senhores que estão a representar o público. Três. Se desejam usar da palavra. Não? Não? Pronto, não pretendem. Vamos então dar início. Hoje, como sabem, sendo extraordinária, não há pedido antes de ordem do dia e, portanto, temos dois pontos na ordem do dia. Apreciação e votação de proposta apresentada pelo Executivo sobre delegação de competências relativas à transformação da linha do Voga em ecopista do Voga. Foi distribuído, acho que, material suficiente para podermos decidir. Foi aprovado em reunião de Câmara também, portanto, a Assembleia hoje tem que ratificar. Querem algum esclarecimento adicional? Podemos votar? Quer? Faz favor. Deputado Ferreira Gomes, tem a palavra. Muito bom dia a todos, e especialmente nas pessoas dos seus presidentes da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal. É só para colocar uma questão. Não vale a pena fazer aqui a história da linha do Val do Voga, da linha ferroviária do Val do Voga, mas a verdade é que aquela plataforma tem vindo paulatinamente a ser transformada para outros fins. No troço que diz respeito a São Pedro Sul, a plataforma foi convertida em estradão. Poderia ter evoluído para outros fins, para uma estrada, já que o espaço canal está criado, mas optou-se por esta solução. Não tenho nada, ou não temos nada a opor, contudo, há uma dúvida que se suscita, que é esta. Creio que nenhum de nós teve acesso ao projeto, mas há uma coisa que eu sei, até porque tenho vindo a usar recentemente, ultimamente, aquele troço em termos de exploração florestal e aquele troço que está a montante de Negrelos, na área do nosso município, serve de acesso a todo um conjunto muito vasto de propriedades privadas, nomeadamente pinhais. E a questão que se coloca é esta. Sendo convertida aquela plataforma em ecopista, então estarão salvaguardados todos os acessos de todos os proprietários que confinam com aquele espaço de circulação. E quem é que poderá depois circular para aceder às propriedades ou retirar bens dessas mesmas propriedades? É só isso que Muito obrigado, eu preciso deputado. que seja esclarecido. Mais alguém quer? Deputada Mónica Almeida.
Bom dia, cumprimento a mesa e os meus colegas deputados e todos os presentes. Ora, professor Ferreira Gomes, muito gosto em ouvi-lo e com essa intervenção. Efetivamente, só quando nos dói é que nós nos lembramos das situações. Eu lembro-me, aqui esta Assembleia, que quando foi a situação da construção do acesso e das infraestruturas relativas a esta ecopista ou ciclovia, como lhe queiram chamar, eu alertei para esse mesmo facto. E no dia de hoje ainda não estão resolvidos os acessos a alguns proprietários que o faziam por aquela via há mais de 30 anos. Portanto, é uma boa questão que coloca, é pena quando foi essa intervenção, não só da minha parte como da minha bancada, não ter tido o apoio da sua bancada. Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum deputado quer usar a palavra neste tema? Sr. Presidente da Câmara, por favor. Eu começo a gostar pouco de demagogia e de conversa fiada. Cada vez mais estou farto de demagogia. Eu quero lembrar que a linha de caminho de ferro era constituída por, como se diz, uma linha de troço de caminho de ferro. Toda a vida lá passou o caminho de ferro. E todas as pessoas que tinham acesso aos pinhais, tinham acesso aos pinhais de outras formas que não pela linha de caminho de ferro. E essas, ao contrário daquilo que disse a engenheira Mónica, todos os acessos foram salvaguardados da mesma forma que antes as pessoas não tinham acesso. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que o espaço da linha não é um espaço transitável de automóvel. O espaço da linha era uma linha de caminho de ferro. Nunca passava por lá automóveis, não passava por lá tratores, porque, como sabem, é incompatível. Agora, as pessoas que querem entrar nessas propriedades a pé, podem entrar certamente a pé. Agora, se houver alguma situação que possa, efetivamente, não ter acesso, é claro que, no que diz respeito àquilo que vai agora ser construído, o projeto é um projeto da CIM, é claro que a CIM, em conjunto com a Câmara Municipal, tentaremos ver as situações. Agora, meus senhores e minhas senhoras, o que foi feito aqui na linha, que já está feito, não abdico disso. A linha é da Câmara Municipal e os acessos foram feitos da mesma forma e salvaguardados da mesma forma que antes estavam salvaguardados pela CP. E quando a Câmara Municipal comprou a linha, comprou com todos os direitos e obrigações. Agora, eu não tenho culpa que pessoas depois da propriedade já ser da Câmara tenham comprado determinados pinhais a pensar que iam ter acesso pela linha. Não tenho culpa disso, engenheiro Amor. Vá, dê a resposta e até digo mais, ponha a Câmara Municipal em tribunal se achar que tem razão. Agora é assim, a linha é da Câmara, a Câmara faz o que entende naquele seu espaço e as pessoas têm os acessos da mesma forma que tinham antes de ter realmente a linha. Os acessos são os mesmos. Senhor Presidente, raramente lhe dou razão, mas hoje tem toda a razão. É efetivamente isso. A Câmara tem que defender os interesses do município. Efetivamente tem todo o direito. Aquela linha tem mais de 100 anos. O acesso não é pela linha. Mas foram efetivamente repostos os acessos que as pessoas tinham antes? Ou neste momento encontram-se com pinheiros de dimensão gigantesca e sem nenhum acesso? Tiveram esse cuidado? É que tem que se ir fazer um levantamento dos anteriores acessos e repor os acessos às pessoas. Não é construir a ciclovia e as pessoas agora só de avião. Tem toda a razão, Sr. Presidente. Só tem que salvaguardar os caminhos antigos. Senhora engenheira, a senhora, como sabe, até porque é engenheira florestal, deve saber que caminhos fazendeiros compete aos fazendeiros, aos agricultores, às propriedades florestais, fazer esses mesmos acessos. Era só o que faltava se a Câmara Municipal agora tivesse que intervir em caminhos fazendeiros. Se a senhora comprou uma propriedade para a qual já tinham nascido pinheiros nesses caminhos, a senhora tem que chegar junto dos fazendeiros
e fazer com que valer os seus direitos e fazer com que essas pessoas cortem os pinheiros. Se os pinheiros estão grandes, o problema é ser os seus vizinhos. Não compete à Câmara agora andar a fazer os caminhos fazendeiros de acesso às suas propriedades, senhora deputada municipal. Desculpe, Sr. Presidente, mas demagogia, acusou também o deputado da sua bancada de demagogia. Demagogia aqui não existe. Existem problemas reais e cabe ao município estar sensível e verificar primeiro são efetivamente fazendeiros e depois, então, dar opinião. Não é vir para aqui fazer demagogia, digo-lhe eu. Relativamente ao caminho que estou a falar, é o caminho de acesso à barragem de Drizes, não é um caminho fazendeiro. Durante muitos anos foram retiradas dali a extração de areias e ligava depois à barragem. Não é um caminho fazendeiro, é um caminho público que existia e que ligava estas infraestruturas. A partir do momento que a infraestrutura da ferroviária deixou de ter, no fundo, o caminho de ferro, naturalmente as pessoas, por facilidade, começaram a usar esse. Agora, aquilo não é um caminho fazendeiro, há prova disso, Sr. Presidente. E antes de acusar, pergunta-se. Eu só queria dizer à senhora deputada municipal o seguinte: a senhora tem lá as suas fazendas, eu vou à barragem quantas vezes quero num caminho público, passo lá muito à vontade. Posso lá ir de carro à vontade, que passe muito bem, consigo lá virar muito bem. Se a senhora se sente prejudicada aos tribunais, e a senhora recorre aos tribunais e vá e resolve os seus direitos. Agora, não quero imputar culpas à Câmara Municipal, porque eu quando quero ir à barragem, e qualquer um de nós, e eu vou lá muitas vezes, vou a pé, e se for preciso lá também vou de carro. Eu vou lá tantas vezes aquelas que forem necessárias, porque passo muito à vontade. Não tenho trator, não tenho lá fazendas, mas mesmo se tivesse trator, ia à barragem à vontade sem qualquer tipo de problemas. Eu acho que estamos aqui a chover no molhado e a partir de um equívoco, porque a ciclovia Negrelos-Termas é um assunto que está fechado, é uma obra que está concluída e não tem nada a ver com esta. Esta é outra. Porque estamos a falar de uma ecopista e estamos a falar num troço que irá de Negrelos ao limite do Concelho de São Pedro com o de Vozela. E quero dizer já agora, entre parênteses, que ainda recentemente assisti a uma equipa de sapadores da Câmara Municipal de Vozela a fazer limpeza na plataforma que está na sua área territorial. Agora, engenheira Mónica, por favor, não diga que eu estive a fazer demagogia, porque eu limitei-me a fazer uma pergunta, a pedir um esclarecimento. Eu limitei-me a pedir um esclarecimento, mais nada. Agora, o que eu sei é que uma coisa é uma ecopista, outra coisa é a ciclovia. E não são os mesmos. E aquilo que o Sr. Presidente disse está correto, porque uma coisa era a plataforma ferroviária, outra coisa eram os acessos que já existiam, então, às propriedades de um e outro lado. Certo? Agora, a verdade é que o tempo encarregou-se de dizer às pessoas que poderiam usar aquela plataforma a partir do momento que foram retirados os carris e as travessas. Pronto, e as pessoas acharam por bem usar aquele espaço para melhor acederem às suas propriedades. Mas terá sido uma ocupação abusiva. Certo? E agora não têm direito a chegar às suas propriedades? Sempre tiveram, nunca perderam o direito. Sempre tiveram direito e sempre terão o direito. E esse direito nunca lhes será retirado. Isto fica bem claro. Agora, acho eu que pode haver ali, conforme o Sr. Presidente deixou entender, poderá haver melhorias nas acessibilidades em determinados sítios. Certo? Pronto. E o Sr. Presidente disse isso. Então, qual é o problema? De onde é que vem a polémica?
polémica foi... Eu limitei-me a pedir um esclarecimento, mais nada. Senhor Deputado Municipal, queria só acrescentar o seguinte, que é, o trajeto entre Sainhas, para quem não sabe, é aquela zona de Negrelos em direção a Vouzela e a Viseu. Posso-vos dizer que, há uns anos atrás, esse espaço estava aberto, no sentido de que os proprietários dos Pinhais, como era uma zona que não tinha qualquer tipo de serventia, era uma zona que a linha estava aberta, toda a gente podia servir por lá, e nós tínhamos todo o interesse em que aquele espaço estivesse aberto, porque até era uma forma dos bombeiros poderem combater melhor os incêndios. Sempre assim o entendemos. Mas ao contrário da Câmara de Vouzela, que há aqui pessoas que não sei fazer que a Câmara de Vouzela é que é bom, mesmo elementos aqui da oposição, a Câmara de Vouzela é que é bom. Mas a Câmara de Vouzela, no seu espaço, lembrou-se de criar e colocar blocos de betão, o que implicou com que as pessoas pudessem transitar naquela linha. E bem, pronto, ou seja, e bem, pronto, e bem, estão a ver? E bem, quer dizer, num lado, para a senhora propriedade, para as propriedades da senhora deputada municipal, quer toda aberta, mas ali Vouzela tapou, e bem, vejam a dualidade de critérios, meus senhores e minhas senhoras. Vejam, eu estou a falar, não esteja nervosa, eu estou agora a falar, agora vejam a dualidade de critérios, que é o facto de Vouzela colocou blocos de betão a fechar a possibilidade de as pessoas poderem circular no espaço da linha, que era um espaço que não estava a ser utilizado para nada, ok? Quando nós tínhamos todo o interesse em que realmente aquele espaço estivesse aberto para poder combater os incêndios em caso de haver necessidade, para que as pessoas também pudessem aceder às suas propriedades de uma forma mais rápida, porque todas as propriedades têm acesso de trator no mínimo a essas mesmas propriedades, porque nós temos que lembrar que na linha existia uma linha, não havia acesso de trator nem de automóvel. Agora, a partir do momento em que não estava a ser transitável e não estava a haver a possibilidade, e não havia a necessidade de realmente aquele espaço, tinha lá a linha, não havia interesse em deixar com que as pessoas não passassem lá, a verdade é que Vouzela colocou lá blocos de cimento, o que implicou que, em caso de houvesse um incêndio, os bombeiros não pudessem circular. Tão simples quanto isso. Não tenho nenhuma propriedade. Sim, mas não é correto estar a ter uma acusação de que tenho propriedades quando eu não tenho absolutamente nada. Tem os pais. Nada. Eu estou a falar da comunidade. Tem os pais. E não foi ouvido, Sr. Presidente, a comunidade não foi ouvida relativamente a esse caminho. Era só faltar. Senhor Presidente, eu acho que, enquanto Presidente desta Assembleia, deveria não permitir que este diálogo se extremasse a este ponto, e é uma chamada de atenção que faço. Relativamente à questão colocada pelo deputado Ferreira Gomes, e que depois foi secundada pela deputada municipal Mónica Almeida, parece-me que colocaram uma preocupação com toda a legitimidade. Estavam, pensava eu, inicialmente, unidos nesta preocupação do interesse dos municípios, de salvaguardar os interesses, mas se houve aqui alguma polémica, parece que foi o Sr. Presidente que não aceitou essa preocupação que foi manifestada pelas duas bancadas. Depois, também verifico que o deputado Ferreira Gomes alterou um pouco o seu posicionamento. Na sua primeira intervenção, portanto, nós secundamos e apoiamos o que disse. Na segunda, portanto, já tentou desviar indo por outro caminho. O que me parece que está aqui em causa é, de alguma maneira, mais do que a discussão, é tentar salvaguardar os interesses, portanto, os acessos das pessoas e definir o que é efetivamente caminho fazendeiro e o que não é. E se as pessoas tinham acesso anteriormente, não pela parte que era a linha do comboio, obviamente que não é isso que está em causa, mas não podem ficar, tinham outro tipo de acessos, há que tentar ver com essas pessoas se de facto fazer esse levantamento, o que é caminho fazendeiro, o que não é, se este acesso à barragem de Drizes é caminho fazendeiro ou não é, e se não é, automaticamente penso que a Câmara poderá ter também um papel aqui de informação e de apoio aos proprietários em causa, no sentido de os ajudar a perceber qual é a legitimidade da sua pretensão ou não. Mas não podemos também permitir que haja propriedades que não tenham acesso. É tão somente isto. Penso que isto não é o motivo para discussão e para acusações que não fazem sentido neste âmbito, porque
a preocupação foi das duas bancadas e é uma preocupação pertinente tentar saber se efetivamente estão salvaguardados os acessos das pessoas às suas propriedades. Claro está que ninguém pretende, penso eu, que esse acesso seja pela antiga linha de comboio, porque isso aí está posto de parte. Agora, é pensar, não é isso que está em causa, é pensar se há outra alternativa e o que é caminho fazendeiro e o que não é. E mesmo este levantamento, penso que poderia ser da competência da Câmara e depois, junto desses proprietários, apoiá-los, esclarecê-los, reunir com eles, provavelmente, e ajudá-los a definir o que há a fazer. Então, é somente isto. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos vereadores e excelentíssimos deputados. Ora bem, o que é que acontece? Eu estou aqui a ouvir. Eu conheço muito bem a realidade de Negrelos Termas. Portanto, vivi ali, nasci ali e, portanto, cresci ali. A Ecopista garantiu, primeiro, a travessia da Lameira. Está garantido por via de automóveis. Segundo, Nazaré, mantém-se a passagem. Terceiro, barragem de Rios, mantém-se a passagem. Quarto, a passagem para Ourino, mantém-se a passagem. E eu perguntava à engenheira Mónica qual é a passagem que estava dada a veículos. Esta é uma questão. A segunda questão que Ferreira Gomes levantou, e bem, o que é que acontece? Negrelos, no cinto de Negrelos, não conseguia ser transitável por um veículo. Sempre que houvesse um incêndio, era difícil, portanto, os veículos não chegavam lá. Tinha que ser tudo pedonal. E, portanto, quando se desativou a linha de caminho de ferro, utilizou-se essa via, aliás, como o Sr. Presidente disse. Aquilo que Ferreira Gomes falou aqui, e bem, foi o seguinte: se de facto vamos ter uma ecopista, aquela situação vai ficar isolada em termos de veículos. Se há, de facto, a possibilidade de termos uma alternativa de chegar lá um veículo no caso do incêndio. Portanto, os caminhos estão abandonados há vários anos, mas eram intransitáveis já naquela altura. Portanto, não era possível, não, já eram intransitáveis via veículos. Neste momento, são transitáveis pela linha de caminho de ferro. Mónica, aquilo que eu estou a colocar é o seguinte: é se de facto nós, ou fazemos a ecopista, vamos ter aqui alguma alternativa em termos de veículos. Porque se fecharmos aquilo, foi aquilo que Ferreira Gomes disse, não vamos ter. Portanto, e penso que é a altura exata para colocarmos esta questão ao Executivo. E, possivelmente, vai dar uma saída. Agora, naquilo que se fala da ecopista, portanto, é aquilo que eu disse: todas as travessias que existiam, mantêm-se. Desculpa lá, o resto pedonal, toda a gente passa. Na ecopista, fora da ecopista, toda a gente passa. Ok, muito obrigado, muito bom dia. Bem, tenho que fazer a minha ação pedagógica do dia de hoje. Nós temos duas situações diferentes. Nós temos uma situação que é aquela que se passa nas Termas, entre a Lameira e o Concelho de Vouzela, que é uma situação em que, com a construção da variante às Termas, houve o corte do acesso às propriedades das pessoas. E a verdade é que, nessa zona, desde a Lameira até à confluência com Vouzela, como foi construída a variante, muitas das pessoas deixaram de ter acesso às suas propriedades. E foi por isso que, quando nós construímos a ecopista, não vamos a ecopista mais à frente. Foi esse o motivo. Porque senão teríamos feito. E o que acontece é que agora, essa situação com a construção da nova ecopista, essa situação tem que ser salvaguardada. Ou seja, temos que criar um espaço ciclável e temos que deixar um espaço de acesso às propriedades. Isto é uma situação diferente. A outra situação, que vai desde a Lameira, passando por Negrelos, passando por Sainhas, até Vouzela e Viseu, é uma situação completamente diferente. É uma situação em que existia linha de caminho de ferro, essa linha não foi ocupada por mais nada, e o que acontece é que nós temos que ocupar o traçado antigo da linha. O que significa que todas as propriedades que estão nessa zona, todas as propriedades tinham outro tipo de acesso antes
da construção agora da ecopista, da que já está feita e daquela que se vai construir. O que significa que todos os outros caminhos são caminhos fazendeiros e, como tal, compete às pessoas fazer a limpeza desses mesmos caminhos. Quero-vos dizer também que na zona entre as Termas e Negrelos, a zona que já está construída, a ecopista, foram salvaguardados todos os acessos às propriedades. Nomeadamente aquele que a engenheira Mónica disse, que era o acesso à barragem. Esse acesso está... A doutora Esther não está cá, não conhece, porque ela falou no acesso à barragem, porque se ela fizesse aquilo a pé, como eu faço muitas das vezes, ela sabia que o acesso está transitável de carro, e um carro pode lá ir abaixo, pode virar, pode lá ir um trator, pode lá ir um cemitério, porque efetivamente o acesso está lá e está limpo. Agora, nós, não nos compete a nós andar a fazer limpeza de caminhos fazendeiros. Compete aos proprietários entenderem-se. No que diz respeito àquilo que disse o Dr. Ferreira Gomes, quero dizer que, da mesma forma que nós temos na ecopista que já está construída à entrada da Lameira, como viu, há lá 2 pinositos. Eu posso dizer que esses pinos, na altura do incêndio, foram derrubados para que um carro de incêndios pudesse entrar ali e pudesse ajudar a salvaguardar ali o incêndio. O que significa que, da mesma forma que ali estão, poderão ser colocados o mesmo tipo de pinos também, por exemplo, em sainhas, para que, em caso de uma necessidade, os carros de incêndio possam entrar na ecopista ou na ciclovia. Da mesma forma que já entra neste momento. Nós, quando temos necessidade de regar as árvores, ou quando temos necessidade de pôr veículos dentro da ecopista, derrubam-se aqueles pinos, desaparafusam-se, eles agora até já estão um pouco estragados, e os carros entram lá sem qualquer tipo de problemas. Em caso de necessidade, caso do incêndio, os pinos também podem ser derrubados, e os carros de incêndio entram lá dentro. Agora, não vamos generalizar isto. Não vamos fazer com que um agricultor qualquer que queira entrar ali dentro da sua propriedade, chegue ali e deita aquilo abaixo e põe ali os tratores a passar por ali. Não, porque para isso temos que salvaguardar os interesses que já haviam de antes, que era a questão da linha, da mesma forma que antes os tratores e os carros automóveis não entravam lá, agora também não entram, salvo em caso de extrema necessidade. E aí estará salvaguardado, certamente. Bom dia a todos. Sinceramente, eu acho que, independentemente desta discussão, nós estamos aqui... se viéssemos aqui de início dizer assim, estamos perante uma obra de mais de 3 milhões de euros, dar os parabéns finalmente por esta obra se ir executar, por finalmente assim começar a executar a obra. Estamos aqui a falar de situações que na prática, no seio de todos estes quilómetros, e acho que são mais de 40 quilómetros, poderá haver problemas e que têm que ser resolvidos, mas nós estarmos aqui a extrapolar um problema quando estamos a falar de uma obra de mais de 3 milhões de euros, isto é inacreditável do meu ponto de vista. Reparem o que é que os outros municípios que estão connosco e que assim pode pensar ao ver este início da Assembleia Municipal. Quer dizer, depois de um esforço terrível que houve de várias entidades para conseguirmos esta aprovação no Turismo Portugal, depois de conseguirmos que isto vá ser a maior ecopista de Portugal, porque vai ligar a ecopista do Dão ao de Voga. Nós estamos aqui a falar em 2 ou 3 acessos de 2 ou 3 caminhos. Isto é inacreditável do meu ponto de vista, desculpa lá que vos diga. Mas, se houver proprietários que se sintam lesados, isto já foi falado quando foi a obra da ecopista da parte da Câmara Municipal. Esses proprietários têm que vir junto do Serviço de Fiscalização da Câmara Municipal e, se sentirem lesados ou prejudicados, teremos que agir. Até hoje não temos aqui nada pendente ou ninguém com queixas pendentes. Mas o que está aqui em causa hoje na Assembleia Municipal é nós permitirmos que a CIM seja dona da obra, até porque todo o traçado da antiga linha, que era da responsabilidade da RFER, vai passar para a CIM. A CIM é que vai ser, entre aspas, a dona do espaço. E sendo dona do espaço, os proprietários terão que reclamar à CIM. Obviamente a Câmara pode ajudar, mas os proprietários têm que reclamar à CIM se sentirem lesados. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos aqui a chover no molhado e estamos aqui a desvirtuar uma grande obra de mais de 3 milhões de euros porque pode haver um ou outro caminho que possa ter essas dificuldades. Isto é inacreditável, desculpem lá. Bem, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, deputados, Comunicação Social, muito bom dia a todos. Aliás, eu não era para intervir neste ponto,
mas eu acho que ele que é importante. Importante não no aspecto em si, pela importância da questão ou do ponto que vem aqui esta Assembleia, mas pela metodologia ou pela forma como está a descambar a questão da discussão do ponto. Não faltava mais nada, Sr. Presidente da Câmara e Sr. Vereador, que a Assembleia não discutisse as questões. Nós sabemos, Sr. Vereador, que é importantíssimo os milhões que vêm para São Pedro Sul, sejam eles de qualquer forma, e nós aplaudimos. Agora, assiste o direito, assiste a nós, deputados desta Assembleia, tomarmos conhecimento e questionarmos, até porque a Assembleia... Ou esquece o Sr. Presidente, esquece a Câmara, que esta Assembleia é um verbo de encher. Não é um verbo de encher a Assembleia Municipal. Nós somos deputados, nós temos que questionar, nós fiscalizamos e, como tal, assiste-nos exatamente o direito de fazermos as questões e colocarmos as questões que bem entendermos, mesmo que elas às vezes venham um pouco com um bocadinho de demagogia. Porque a demagogia fez o senhor, Sr. Presidente. Não somos nós, não fizemos demagogia, colocamos questões. E as questões têm que nos ser respondidas. Obviamente que sim, obviamente que não pode, de forma alguma, deixarmos passar em claro isto. E, portanto, isto, do meu ponto de vista, torna a Assembleia, e eu sinto-me inferiorizado, pela arrogância como é manifestado para os deputados da Assembleia. Nós temos que levantar aqui, temos que levantar a cabeça e dizer, estamos cá, somos um órgão que temos autoridade própria e temos que exigir que nos respeitem. Caso contrário, não, isto passa a ser um Conselho das Bananas, e eu não quero ser, nem tão pouco admito que esta Assembleia, do meu ponto de vista, ou seja. Eu só queria que ficasse registrado em ata, a explicar que eu não tenho qualquer... Então, novamente, eu só queria que ficasse efetivamente registado em ata que eu não tenho qualquer propriedade. E lembrar que nós fizemos uma visita, e bem, quando foi da aprovação da ciclovia, e que algumas das pessoas que estavam nesse acesso à barragem, não é o acesso que o Sr. Presidente está a falar, é o acesso ao leito da barragem onde tiravam a areia. E efetivamente estavam lá. Eu desconhecia que elas estavam lá, porque estavam em casa delas. E lembro-me, e o Sr. Presidente da mesa também se lembra, que falaram nessa questão. Agora, as comunidades hoje em dia não estão organizadas, infelizmente. E aquilo que nós, na altura, referenciamos, foi que deveria ser feita uma avaliação dessa mesma ligação. Tal e qual como considero que esta nova situação, as pessoas devem ser auscultadas. E isso não aconteceu. Eu desconheço isso. É só isso. Ou seja, e mesmo que sejam efetivamente caminhos, como estava a dizer, que há muitos anos deixaram de ser utilizados, cabe ao município arranjar soluções e ir ao encontro das populações, na minha opinião. E era basicamente isto. Portanto, agradeço a sua intervenção, professor Ferreira Gomes, e agradeço também a sua intervenção que a fez posteriormente e que veio trazer efetivamente só isto. Independentemente das vias, nós temos que ter acesso e tem que haver sensibilidade para esses problemas. Obrigada. Posso? Tenho que responder àquilo. Bem, todas as pessoas já tinham percebido há muito tempo que todos os acessos estavam acessíveis. Nunca houve, posso dizer que nós fizemos uma ecopista com 3 km, nunca houve reclamação da parte de ninguém. Eu não percebo porque que é esta discussão. Eu quero dizer que, inclusive, é que havia 2 casas na reta de Várzea que nem sequer tinham acesso à ecopista e nós deixámos-lhe um acesso à ecopista. Não tinham acesso, meus senhores. Não tinham acesso. E nós deixamos, na reta de Riços, e nós deixámos-lhe acesso. Ou seja, nós estamos aqui não para dificultar a vida às pessoas, mas para realmente ajudar as pessoas. Agora, a engenheira Mónica fez aqui uma declaração de intenções, dizer que não tinha propriedades. Pois não, tem os pais. Eu posso lembrar a senhora engenheira Mónica que quando nós fizemos aquele circuito a pé, a engenheira Mónica também foi e fez questão de mostrar que a propriedade para os seus pais que havia necessidade ali de uma entrada. Eu recordo-me disso perfeitamente. Era ali. Era ali. Agora, quando se fala em acesso para a barragem, o acesso para a barragem, o acesso está lá, nunca houve reclamação da parte de ninguém, os acessos em caso de incêndio, há lá umas pequenas barreiras que podem ser deitadas abaixo, tudo isso foi cautelado.
Mas aqui vocês pensam que aqui anda alguém a inventar alguma coisa para ser inventado? Está tudo inventado. O projeto está feito, foi feito por gente especialista, técnicos especializados, e como disse o engenheiro Pedro, quer dizer, o doutor Pedro, nós estamos aqui para aprovar uma grande obra, um investimento de cerca de 3, 4 milhões de euros, toda a gente devia estar satisfeito e agora estamos aqui a falar em alguns acessos. Se houver algum problema, a gente está cá para os resolver, nós ou assim, mas a gente está cá para os resolver, aliás, como sempre resolvemos. Não percebo realmente tanta discussão para realmente tão pouco. Um assunto tão simples, e está de parabéns o Conselho, está de parabéns esta Câmara Municipal por realmente ter conseguido esta obra que já se anda a falar há tantos anos, já que ninguém gaba meu. Estamos bem nós porque realmente conseguimos esta obra que ninguém antes o tinha conseguido. Muito obrigado. Vamos então votar a delegação de competências relativas à transformação da linha do Voga em autopista de Voga. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 2.2. Sem votação, aqui já tivemos duas freguesias, Sul e Santa Cruz da Trapa, e hoje tem a ver com a freguesia de Pinheiros de Milagre, uma delegação de competências da Câmara na Junta para a execução das partes de proteção às vias municipais. Quem está também o material, quer dizer, já houve aqui duas informações similares. Alguma questão que queiram levantar sobre esta proposta do Executivo? Faz favor, Sr. Deputado Alves. Bem, em relação a esta proposta e este ponto, o grupo parlamentar do PSD e na pessoa do deputado Lopes Ribeiro, na última Assembleia, que questionou e que propôs e que, para além disso, ficou aqui em muitas dúvidas em relação à delegação de competências das últimas duas freguesias para Santa Cruz da Trapa e para Sul, pelo facto de não ser devidamente esclarecido ou não termos sido esclarecidos como é que aquela delegação de competências ia, na sua essência, ser uma mais-valia, para além de ser um pouco um tiro no pé para os dois presidentes de junta, na medida em que delegavam, mas sem haver algo protocolado firme que pudesse dar uma mais-valia a quem assume esse compromisso e depois a quem executa. Eu cheguei a dizer que não reconhecia competência para o efeito aos presidentes de junta na qual essa delegação foi feita e continuo exatamente a dizer exatamente a mesma coisa, mas sem antes propor, e porque depois eu quero ouvir o Sr. Presidente da Câmara e também, se possível, os seus Presidentes de Junta, nomeadamente o Presidente da Junta, que mais se ofendeu quando eu disse que não lhe reconhecia validade nesta questão, nomeadamente para o Presidente da Junta de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões, e eu frisei na altura que era relativo a esta matéria e continuo a dizer relativo a esta matéria. E eu agora pergunto, e vou perguntar ao Sr. Presidente da Junta de São Cristóvão de Lafões, de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões, se é possível ele poder informar esta Assembleia, porque esta Assembleia, nesse aspecto, é soberana, por isso é que questiona, por isso é que nós somos um órgão fiscalizador, e como tal permite-nos, existe-nos o direito de fazer estas perguntas. E eu pergunto se é possível informar esta Assembleia do desenvolvimento daquilo que já foi feito nas faixas de limpeza de combustão relativamente a Santa Cruz da Trapa. Para além do facto de também questionar e procurar a quem de direito e quem aos especialistas, e nomeadamente ao Executivo e até porque não ao poder instituído neste país e o Ministério da Agricultura, nomeadamente naquilo que está a acontecer na nossa zona, já não é de agora, aquela praga que estamos a assistir nos carvalhos, em que estão a dizimar os carvalhos todos, já não é de agora, habitualmente quando chega o verão isto acontece, e se isto se
a delegação de competências destes Presidentes de Junta, já sabem o que isso é, como controlar, como atuar e desenvolver o trabalho que é delegado e que nós demos de mão beijada a esta delegação, como vamos dar agora ao Presidente da Junta do Pindelo dos Milagres, e se também todo este trabalho foi trabalho monitorizado, ou seja, se o trabalho já desenvolvido, nomeadamente em Santa Cruz da Trapa e Sul, se este trabalho é um trabalho monitorizado, porque não basta limpar as faixas de combustão. É preciso também termos, ou melhor, os Presidentes de Junta, na qual nós, a Assembleia Municipal, lhe delegamos essa competência e não estamos, atenção, não estamos contra os Presidentes de Junta, longe disso. Antes, pelo contrário, nós somos uns favorosos apoiantes dos Presidentes de Junta. Mal seria se não fosse, nomeadamente a minha parte. Atenção, se calhar da última vez eu fui mal entendido, porque depois a explicação ou a forma como o Sr. Presidente da Junta de Santa Cruz da Trapa veio, isso me referiu a mim, até tratou pessoalmente de uma forma um pouco ambígua. Obviamente que não, nós queremos é que delegar, obviamente, de competências nas juntas de freguesia, mas que os Presidentes de Junta de freguesia, ao terem essa delegação, saibam exatamente aquilo que vão fazer, como fazer e quando fazer. Porque isto é importante. Não é agora a Câmara Municipal, o Governo chutar para as Câmaras Municipais e as Câmaras Municipais chutam para os Presidentes de Junta e os Presidentes de Junta, se as coisas estiverem mal, chutam para os particulares e andamos aqui num jogo de empurra e acho que isto é um jogo que nós nos devemos entender uma vez por todas. E o chamado grande paradigma do incêndio e daquilo que arde e que está a arder está a ser uma loucura. Estamos a esquecer completamente uma coisa que é muito mais importante, que é a preservação da floresta, que é ordenarmos a floresta, que temos projetos condignos para a floresta. Eu farto de o dizer e continuo a dizer, estamos a esquecer exatamente isto. E, portanto, também neste especial, estamos-nos a esquecer, hoje a esquecer, porque vem aí novamente o verão, estamos a ter carvalhos completamente cimados, e o que aqui, a Junta de Freguesia de Santa Cruz da Trapa, Sul, estão a fazer relativamente à praga, qual é a praga, como a debelar, era isso que eu gostava de procurar à Câmara Municipal e também aos dois Presidentes de Junta. Mas eu deixo falar. Eu deixo sempre falar toda a gente. Sr. Presidente, não sei porquê. Sr. Presidente. Quando fala no Conselho das Bananas, quando fala, o Sr. Deputado fala no Conselho das Bananas. Não queremos sê-lo. Não queremos sê-lo. Se calhar na última. Sr. Presidente, eu sempre tive respeito. Sr. Presidente da mesa, sempre tive todo o respeito pelo Sr. Presidente. E, sinceramente, essa não, Sr. Presidente. Porque também, para não sermos um Conselho das Bananas, os últimos 2 pontos na anterior Assembleia, que o grupo parlamentar do PSD devia pura e simplesmente questionar o Sr. Presidente, que são pontos introduzidos que são nitidamente demagógicos. Isso sim, os 2 pontos são nitidamente demagógicos. Nós podíamos nem sequer aceitar estes 2 pontos da última Assembleia e abandonámos a Assembleia. Senhor Presidente, podemos discutir isto, O Presidente da Assembleia pede à Câmara Municipal para me dizer que obras é que estão em execução e que projetos é que há em mais. Lá iremos, Sr. Presidente. Lá iremos, Sr. Presidente. Lá iremos. Em tempo... mas então, lá iremos, Sr. Presidente. Em tempo útil nós falaremos sobre isso. A questão da delegação de competências. O Sr. Presidente da Junta, estamos a falar de Pindelo. Não é que não estamos a falar de Pindelo, mas o Maurício inscreveu-se logo para responder. Para depois também ao deputado. E depois ao deputado Freire Gomes. Então, bom dia a todos. Já tivemos o prazer de nos cumprimentar. Na última Assembleia Municipal, quando foi discutida aqui a relação a Sul, eu não pude estar presente. Agora, já que foi falado aqui em Sul novamente, eu quero referir que estamos aqui para assumir as funções, até que já as fizemos. Freguesia de Sul, em 2013, através do PRODER, fez a limpeza das faixas de proteção às estradas municipais e caminhos, numa área total de 55 hectares. Candidatamos uma segunda fase, também pelo PRODER, que depois não foi aprovada com a transição para Portugal para o 2020. De qualquer destas formas, não temos qualquer problema em assumir responsabilidades, mesmo que não sejam da nossa competência, mas que sejam a bem da comunidade e a bem de todos. Porque esta situação dos incêndios é um problema que não afeta a minha freguesia e todo o concelho, é uma vulnerabilidade a que todos estamos sujeitos e eles vão acontecer. A gente só não sabe quando, onde e como vai acontecer.
e há muito por fazer. Posso dar aqui o exemplo que a freguesia de Sul tem 5.241 hectares. De espaço agrícola tem 627,41 hectares. Parte florestal 3.120,50 hectares. Espaço inculto 1.415 hectares. E espaço urbano 78 hectares. Aquilo que eu vos quero dizer é que o que me preocupa aqui mais, entre estas questões políticas, é resolver os problemas das pessoas. E não estou aqui para defender os interesses de qualquer partido, acima de tudo está a minha freguesia. Eu quero também alertar que este protocolo peca por tardio, porque não é esta situação já devia estar resolvida há mais tempo, até porque nós vamos ter uma situação em que vamos nos deparar em que há urgência de limpeza de terreno junto às edificações e essa situação das faixas. E que estamos praticamente em pleno mês de julho e que esta situação também devia ser resolvida. E também deixo aqui uma sugestão à Câmara Municipal, que deveria ter vindo a esta Assembleia de Freguesia o protocolo. Peço desculpa, a Assembleia Municipal deveria ter vindo a esta freguesia o protocolo, onde constam as cláusulas relativas a direitos, deveres, obrigações, competências, prazos, áreas a limpar e demais informação. Porque assim toda a gente ficava esclarecido, porque apenas nos chegou em minuto a deliberação da reunião de Câmara e assim toda a gente ficava esclarecida destes diversos pontos. Pois já acho que não tenho mais nada. Obrigado. Vou apenas lembrar, o próprio deputado Ribeiro já o assumiu, que na última Assembleia fora bastante crítico em relação a esta modalidade de intervenção na defesa das meias florestais e das populações do nosso território. E como a memória me atraiçoa, eu gostaria de perguntar ao engenheiro Ribeiro qual foi a sua posição na última Assembleia em relação a esta questão na delegação a Sul e Santa Cruz de Trapa e São Cristóvão. Foi abstenção. Pronto, deu o benefício da dúvida. Contudo, eu tenho a impressão que se o Sr. Deputado fosse Presidente de Junta de Freguesia ou alguma vez tivesse passado por essa experiência, não teria tido essa posição, mas teria tido uma posição mais favorável. E a prova provada está aqui na intervenção acabada de fazer pelo Sr. Presidente da Junta do Sul, digníssimo José Pedro. Porque, efetivamente, as pessoas o querem ver os seus problemas resolvidos e das suas comunidades e não estas questões políticas que às vezes aqui exploramos. Agora, a verdade é que o engenheiro Ribeiro, na última Assembleia, menosprezou e pôs em causa quer a bondade da Câmara Municipal, quer a bondade das duas freguesias que se associaram a esta ideia de delegação de competências. E, de tal maneira, essa proposta é boa que Pindelos Milagres se decidiu também embarcar. E nós só temos que dar os parabéns à Junta de Freguesia de Pindelos Milagres por enverdar por esta via de delegação e de resolução deste problema. Porque nós não podemos jamais esquecer o que aconteceu no verão passado. E se é verdade que o verão este ano é tudo menos comum, a verdade é que está a gerar um barril de pólvora ainda pior que o do ano passado. Porque nós que conhecemos bem a realidade florestal, que nascemos e crescemos no meio dela, sabemos que o mato, o subbosque, está mais envolvido do que nunca. E mesmo aquelas áreas que foram limpas, já estão outra vez todas matagadas e com dimensões e crescimentos muito, muito acima do normal. E eu, sinceramente, eu temo que
lá para o final do verão, se o verão se estender depois pelo outono, quiçá até pelo inverno, a gente não sabe das previsibilidades da atmosfera e da natureza, mas a verdade é que eu temo que as coisas se agudizem lá para o pico do verão e para o outono, e depois não sei ou não sabemos como é que vamos sair desta embrulhada, porque o que foi limpo já está a precisar ser limpo novamente. E se calhar, Zé Pedro, desculpa lá tratar-te assim, se esta decisão da Câmara peca por tardia, se calhar não peca tanto por tardia assim, porque vale mais limpar agora do que ter limpado ou limpo há uns meses atrás. Porque agora, se calhar, é a altura mais ajustada, porque os fetos são cortados e certamente já não rebentarão. As silvas rebentarão sempre, as gestas, se calhar, não rebentam. E por aí adiante. Agora, também não percebo qual foi a história do Carvalho. Sinceramente, Ribeiro. Não percebo como é que entrou aqui a questão da praga do inseto do Carvalho, que faz morrer a folhagem. Epá, mas essa é uma outra questão. Não tem nada a ver com isto. Portanto, parabéns, Pindelos Milagres. E só lamento é que outras freguesias não tenham condições de recursos humanos e financeiros para enverdar também por esta via, como eu gostaria de ver a minha freguesia de Vila d'Alva. Obrigado. Professor Ferreira Gomes, de tardia, porquê? Porque nós efetivamente temos que fazer um planeamento dos trabalhos. O que é que acontece? Há propriedade junto às habitações, que para mim carecem de maior urgência que até as faixas à rede viária, e que, se isto tivesse sido este protocolado anteriormente, nós tínhamos feito esse planeamento. Que é que depois o protocolo não está assinado, ainda não está delineado, nesta altura, e vamos ter que tomar opções, porque não temos pessoal que chegue para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e até que depois, nesta altura, poderá haver, mediante os alertas, vigilância, temos que suspender todos estes trabalhos de limpeza. E foi nesse sentido que peca por tardia, porque estamos fazendo um planeamento efetivo dos trabalhos. Agora, se me considerarem para mim, o que é mais urgente? Limpar junto às edificações ou limpar a rede viária? Para mim, claro que é junto às edificações, foi neste sentido. Está por cima. Bom dia a todos, à mesa, na pessoa do Sr. Presidente, à Câmara Municipal, também na pessoa do Sr. Presidente e aos caros colegas deputados e público de comunicação social. Eu, coerentemente, vou votar a favor, é óbvio, embora que acho que acaba por ser um presente semi-envenenado para os meus colegas, mas isso é com eles e eles saberão também os meios que têm e a capacidade para desenvolver este protocolo. Como o Dr. Pedro disse, fomos também convidados para o fazer, mas se não temos praticamente os recursos humanos e os meios à justa para fazer a limpeza das valetas e das bermas, não podemos nos meter em faixas, porque isso aumenta quase que amplia em 10 vezes mais a área de limpeza. Por isso vou votar positivamente. Reitero também, mais uma vez aqui, a situação de, no futuro, revermos a situação da limpeza das bermas e valetas em termos de delegação de competências. Nem que não seja na totalidade, mas em termos técnicos, em termos de recursos, em qualquer uma forma, porque é um encargo para as juntas de freguesia que, ao contrário daquilo que o Sr. Presidente disse em Encerrados na última Assembleia, também fazem obra e muitas vezes têm que se substituir à Câmara Municipal e poderiam fazer muito mais se houvesse um entendimento e uma colaboração mais estrita entre a Câmara Municipal e as juntas de freguesia, no sentido de fazer mais essa obra e explanar as suas delegações de competências. Eu próprio, pela Junta de Freguesia de Carvalhais e Candal, sempre manifestei em qualquer pedido feito à Câmara, e podem verificar todos esses mails e ofícios, que colaboramos sempre, ou manifestamos essa disponibilidade para colaborar. Queria fazer aqui um fediver, e se me permitem, porque
porque estamos a chegar a agosto. De 2 a 5 de agosto vai haver um festival, que é o Tradidanças, que vem um bocadinho na sequência daquilo que saiu de cá do território em tempos, que era o Festival Andanças. O objetivo é tentar repor essa dinâmica para que não só Carvalhais, mas o Conselho todo tenha essa dinâmica e colha daí os dividendos da atração que se pretende para o território. Agradeço e faço este convite, embora que seja um convite agora à moderna, em que se convida e depois pagam o jantar, não é? Ou seja, não posso oferecer convites, a organização não pode oferecer entradas, mas convido-vos a vir ao Tradidanças e, junto das vossas populações e amigos, referirem que os bilhetes até ao dia 1 de julho, que já está aí a chegar, são mais baratos, e depois até ao dia 2 de agosto terão algum desconto. E agradecer à Câmara por se ter junto a esta iniciativa e realmente notar nela uma dinâmica e que, ao fim e ao cabo, manifesta o interesse cultural de um território em voltar a ter uma atração turística como um produto como é o Tradidanças. Também na pessoa ali do Sr. Manuel Silva, agradecer também às muitas empresas que se associam a este projeto e a apoiam. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de realçar aqui qual é a posição da bancada do PSD sobre esta matéria da delegação de competências nas juntas de freguesia. O PSD apoia sempre, por princípio, a delegação de competências nos senhores presidentes de junta. Portanto, e isso queria que ficasse bem esclarecido. Agora, há situações em que é preciso, em nosso entender, que haja uma monitorização, uma supervisão do processo. E porquê? Porque os senhores presidentes de junta não têm que ter conhecimentos sobre uma matéria tão específica como é esta de limpezas florestais, porque não têm que ter. Portanto, conhecem o terreno, o seu território muito bem, são capazes de mobilizar e de se organizar em termos de freguesia para levar a cabo o trabalho, mas existindo um gabinete técnico florestal, por exemplo, acho que seria importante que esse gabinete pudesse, de algum modo, apoiar os senhores presidentes de junta, porque poderá haver um ou outro que até seja especialista nesta matéria, mas outros não têm que ser, não são, e também não têm que ser. Portanto, quando há aqui esta posição de algumas reservas relativamente à delegação de competências, e se diz que não se reconhece esse papel aos presidentes de junta, não é estar contra os presidentes de junta, mas tão somente admitir que eles poderão necessitar de algum apoio específico nesta matéria. Outra questão que nos parece relevante é o facto de a situação da limpeza das faixas de gestão de combustíveis ser uma questão concelhia e não apenas de algumas freguesias. Portanto, e a questão que colocamos é: estamos a celebrar protocolos de delegação de competências com algumas juntas de freguesia. E as outras? O que é que se passa nas outras freguesias que não estão abrangidas por este protocolo? Está garantida por parte da Câmara a limpeza das faixas de gestão de combustíveis? Essa é a questão que nós colocamos e para a qual gostaríamos de ter uma resposta. Mas, de qualquer modo, queria, e penso ter conseguido, deixar bem claro que o PSD não é contra a delegação de competências nas juntas de freguesia. Achamos que, que, por princípio, até é desejável. Mas há casos e casos, e neste caso específico é uma questão muito séria que precisa de conhecimento técnico que os senhores presidentes de junta, grosso modo, não têm obrigação de conhecer.
Bem, relativamente a este ponto, eu efetivamente, atendendo a que sou funcionária, não queria usar a informação que tenho e por esse motivo na última Assembleia me abstive, porque efetivamente não tínhamos recebido a documentação que fundamentava essa votação. Agradeço a intervenção do Presidente da Junta, que vem exatamente dizer o mesmo, mantemos o mesmo problema. Portanto, existe cartografia associada a esta delegação de competências, com as áreas que têm que efetivamente serem limpas. Isso esclarecia toda a gente para podermos votar efetivamente em conformidade com aquilo que está a ser aqui, no fundo, colocada a questão. Em segundo lugar, queria felicitar a Câmara, efetivamente, por esta intervenção. É uma intervenção que era fundamental fazer, é pena não conseguirmos abranger todas as freguesias e toda a rede viária florestal municipal que está efetivamente prevista fazer as faixas dos 10 metros. Mas eu tenho algumas questões e acho que essas questões não podemos trabalhar na defesa da floresta contra incêndios como obras de cosmética. Temos efetivamente de cumprir as faixas. E a minha questão vai para os Presidentes de Junta que têm esta delegação de competências em mãos neste momento e que área é que vão conseguir fazer até ao final do período crítico, atendendo a que os trabalhos que têm que fazer são limpezas de matos, trituração ou retirada desses combustíveis, corte do arvoredo e eliminação dos sobrantes. Portanto, a questão aqui que se está a colocar é mais uma questão de preocupação dos trabalhos que estão a ser feitos e de que efetivamente, sim, nós estamos a começar um bocadinho tarde. Eventualmente, por motivos que desconheço, não foi possível antes, tentamos de outras formas conseguir, mas que área é que nós vamos realizar? Isso é que é efetivamente importante. Também queria-vos dizer que esta legislação, a legislação das faixas de gestão de combustíveis, é uma legislação de 2006. Infelizmente, todo o país assistiu ao drama dos incêndios de 2017 e só estamos a alterar os procedimentos aqui e em muitos outros municípios porque o Governo assim o obrigou. E nós temos que efetivamente cumprir com a legislação e com as competências que nos foram delegadas relativamente a esta área. Colocava então a questão relativamente às restantes freguesias e temos situações preocupantes em outras freguesias, como é que vamos efetivamente resolver? Ainda temos uma equipa de sapadores no nosso Conselho sem delegação de competências, conseguimos ir mais longe e apostar também em alguns troços, principalmente aqueles de maior risco, onde não há vias de saída das aldeias, onde há essa preocupação. Será que conseguimos ir mais longe e fazer mais um protocolo? Pelo menos tentarmos fazer o máximo. Deixava só esta questão. Obrigada. Eu vou começar já por responder estas partes finais. A questão do tardio, e vou ter que fazer um bocadinho de história. E vocês vão perceber porquê. Onde é que eu vou chegar lá? Bem, antes de mais, quero dizer ao Sr. Presidente da Junta de Carvalhais que, já agora, e referem muito bem que a Assembleia é o órgão fiscalizador, também convém saberem que no Tradidenças a Câmara aprovou um subsídio de 10 mil euros para Tradidenças porque, de facto, reconhece que é um evento estratégico para o Conselho e, portanto, para além de todo o apoio logístico que consiste nas montagens de todas as necessidades do evento, foi aprovado um apoio de 10 mil euros para o evento. Relativamente a esta questão das faixas de proteção, primeiro é preciso perceber que é uma situação nova, é nova para a Câmara Municipal, para os técnicos da Câmara Municipal que trabalham nesta área, é nova para as juntas de freguesia e não é uma situação fácil, e é nova, sobretudo, para os proprietários e para os pequenos proprietários. E temos que ter alguma sensibilidade e algum cuidado nisto tudo, e acho que é isso que nós também temos que ter, e não
e não ter uma filosofia de alarmar. E acho que também foi isso que esteve aqui subjacente nestes últimos meses. Mas também queria-vos dizer o seguinte, a questão do tardio, e eu vou-vos explicar porque é que esta questão também se atrasou. Quando foi aprovado o orçamento para este ano, e lembro-me que já foi aprovado depois das eleições autárquicas, eu pergunto ao PSD que contributo deram para a elaboração do orçamento e foram chamados para a elaboração do orçamento, como é habitual, como à semelhança do ano passado, e faltaram à reunião. Não houve ninguém da Assembleia Municipal com esse contributo. Quanto a que o PSD mandou pôr no orçamento para 2018 para a limpeza das faixas de proteção? Que valor mandaram colocar no orçamento? Que valor mandaram colocar no orçamento para a alegação de competências nas freguesias para as faixas de proteção? O que é que eu quero dizer com isto? Que esta delegação de competências, sobretudo no que toca, e eu repito, isto tem a ver com faixas de proteção e não com a limpeza de bermas, são situações distintas. Esta questão das faixas de proteção colocou-se a partir de março, abril. Ao colocar-se a partir de março e abril, houve aqui um calendário que nós fizemos, que não foi definido por nós, foi definido por o Governo, e que nós fomos cumprindo desde o início com as ações de sensibilização, com a colocação de editais. Aliás, se vocês forem ver, já depois da última Assembleia Municipal, se repararem a quantidade de editais que já foi colocado nos terrenos, sobretudo junto das faixas de proteção. Havia aqui uma questão agora essencial, que é fazer as delegações de competências nas juntas de freguesias, mas para isso é preciso haver dotação orçamental que o reflita. Nós tivemos que fazer uma alteração orçamental para consagrar valores para estas 3 juntas de freguesia e isso foi algo que fez atrasar, sobretudo, a apresentação do protocolo com os direitos e obrigações de ambas as partes. Isto é, eu tenho que ter um protocolo em que tenho que ter já o cabimento para, de facto, salvaguardar os valores para as juntas de freguesia. Isto, de facto, reconheço que este processo se atrasou também por causa disso. Mas também, como disse na última Assembleia Municipal, só partimos para o protocolo depois da Assembleia Municipal, como o Sr. Engenheiro diz e bem, nós respeitamos o órgão Assembleia Municipal e, portanto, só se parte para um protocolo depois da devida autorização da Assembleia Municipal, isto é, só depois da Assembleia Municipal nos dar a delegação de competências para as juntas de freguesia que nós partimos para o protocolo. E, portanto, o processo com isto tudo atrasou-se, obviamente, mas, do meu ponto de vista, nós também quisemos, entre aspas, que esta situação se atrasasse, para também darmos tempo aos proprietários, para não haver, como nós, já foi falado na última Assembleia, foi falado quase em todas as ações nas freguesias, para que as pessoas que têm árvores, sobretudo, junto às faixas de proteção, tenham tempo de as cortar, de as levar, porque, de facto, sejam sapadores ou até que fosse uma empresa privada, começar a limpar nas faixas de proteção, numa, entre aspas, invasão de propriedade, nós tentamos até à última evitar isso e, portanto, agora, com a entrada das equipas de sapadores ou das juntas de freguesia, vai acontecer isso. As pessoas vão entrar nas propriedades privadas, vão cortar árvores privadas, isto é uma questão que não é muito fácil. Vai ficar mal a Câmara, vão ficar mal as juntas de freguesia, porque as pessoas vão chegar lá e vão ver outros naquele espaço a cortar as suas próprias árvores. Isto é uma questão que não é fácil para nós, não é fácil para as juntas de freguesia. E foram contempladas, e como eu disse, estas juntas de freguesia, porque foram aquelas que têm capacidade de fazer, porque têm equipas de sapadores, e têm equipas de sapadores que, como eu já disse mais uma vez, que não se restringem só Sul, não se restringe só a Sul. A equipa de sapadores pode fazer intervenção desde São Félix a São Martim das Moitas e Sul. Há aqui uma questão que foi levantada e que tem a ver com outra equipa de sapadores que não está afeta a uma junta de freguesia e que aí tem que ser arranjada outra solução. Agora, é um processo difícil, é um processo novo e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a criar aqui não queria dizer, não é demagogia, estamos a discutir, mas isto não é um processo fácil para ninguém, não é fácil para a Câmara, não é fácil para as juntas de freguesia, mas acho que temos de trabalhar todos em conjunto e sem alarmismos acima de tudo. Só queria dizer uma coisa ao Zé Pedro, que tem a ver com a questão tardia, é verdade, mas esta questão de se misturar a limpeza junto às habitações das faixas de proteção, as faixas de proteção estão na delegação de competências, junto às casas, aquelas em que os proprietários não limparam e que a Câmara terá que substituir, não está nesta delegação de competências. Terá que ser a Câmara, e já estamos também a tratar desse procedimento, vai ser a Câmara
a contratar alguém para ir limpar esses que estão junto às casas e que os privados não limparam, e depois vamos ter que apresentar a conta e tentar cobrar aos privados. E se repararam, não sei se viram esta semana, saiu uma notícia que, só um exemplo, a GNR, acho que é a GNR, já começou a multar as estradas de Portugal por não terem limpo, por exemplo, as faixas de proteção no IP3, e portanto isto é um alerta, que de facto temos que começar efetivamente a atuar, mas nós tentamos dar o máximo tempo e o máximo espaço para que os privados fizessem o serviço por duas razões. Por aquela que eu disse, porque de facto há uma invasão de propriedade e nós queremos evitar isso, e porque depois, quanto mais os privados fizerem, menos nós teremos que depois pagar às juntas de freguesia, porque este valor é um valor que nós não conseguimos, de certa forma, conseguimos mensurar ao quilómetro ou ao metro, mas não sabemos o que é que vai ser feito, porque de facto nem nós nem a junta sabemos se vão ser precisos limpar 10 ou 20 quilómetros, porque não sabemos, entretanto, quanto é que os privados, entretanto, vão limpar. Está bem? Sr. Vereador, esta questão do orçamento, eu não quero fugir para aí, mas isto é só para informá-lo que esta lei já é de 2006, do decreto-lei. É claro que nunca ninguém cumpriu. Bem, agora essa obrigatoriedade e se a Câmara tivesse meios não tinha necessidade de recorrer a estes protocolos. Depois também quero dizer-lhe que a situação dos particulares não é na parte da Câmara substituir. Nós temos uma lista infindável de trabalhos requisitados por particulares, é nessa situação. Depois também quero dizer que esses 10 mil euros, e que não é uma situação nova, porque nós fizemos uma empreitada já em 2013 e 2014, tanto a Junta de Freguesia de Sul, como há aqui colegas meus também devem ter feito o mesmo para essa faixa, e bem que aproveitaram os fundos do Proder. Pena que não continua a haver, que assim era dinheiro também que se poupava. Apenas tivemos o custo do pagamento do IVA. E quero dizer que esses 10 mil euros em termos de orçamento, isto está para fazer muito pouco, não é? Porque isto ronda mais ou menos 1000 euros o hectare, ou seja, são 10 mil euros, conseguimos fazer mais ou menos 10 hectares. Não fiquem com a ideia que, e eu já tinha chamado a atenção dessa situação, que vamos fazer uma extensão enorme e que depois vai ter que ser definidos quais são os locais prioritários, porque provavelmente não dá para começarmos numa ponta de um sítio e acabar noutro. Vai ter que haver essa definição. Só dar nota precisamente daquilo que veio depois o Presidente da Junta, mas que eu queria que ficasse registado. Com todo o respeito que lhe tenho, Dr. Pedro Moura, e acredito que tenho, porque trabalhei consigo 4 anos, sabe tão bem como eu que é obrigatório estas faixas de gestão de combustível que estão inscritas no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios serem concretizadas. É obrigatório. Infelizmente, tiveram que morrer o número de pessoas, mais de 100 pessoas no ano passado, perderem a casa 170 para estarmos agora a cumprir minimamente a legislação. Isso é que eu lamento. E quando digo lamento isto, não é por nosso município. Lamento isto pelo país e pela minha área profissional, que infelizmente não tem investimento nem a nível dos municípios, nem investimento a nível nacional. E isso é que é efetivamente lamentável. Relativamente ao convite que foi feito para participarmos, efetivamente é verdade, não esteve ninguém na reunião, mas justificaram a ausência e nesse dia, eu ainda tinha competências no ICNF, estava precisamente reunida com o Secretário de Estado das Florestas e foi por esse motivo e eu alertei em tempo útil e disponibilizei-me para vir noutro período de tempo se entendessem contribuir. Obrigada. Bem, sobre faixas de proteção e transferências para as juntas de freguesia, só vos queria dizer o seguinte.
Como em tudo na vida, nós temos que fazer opções. A nossa vida é constituída, durante toda a nossa vida, é constituída por opções. E quando a engenheira Mónica, e referindo-me já, e começo já pelo fim, quando diz que é obrigatório fazer a limpeza das faixas, nós temos consciência que é obrigatório fazer a limpeza das faixas. E o principal responsável por isso, caso haja um acidente qualquer, quem será constituído arguido serei eu próprio. De forma que toda a responsabilidade é minha. Agora, dentro das opções que temos que fazer, engenheira Mónica, nós temos que pensar da seguinte forma. Nós estamos numa altura de verbas comunitárias, entrada dos fundos comunitários, e nós temos que fazer as opções nos seguintes termos. Nós queremos a requalificação da nossa escola secundária? Sim ou não? Nós fomos convidados recentemente para fazer essa requalificação e vamos ter que investir dinheiro nosso e vamos ter que fazer projetos. Essa obra é prioritária? Sim ou não? Diga-me. Pronto, não quer responder? Pronto. Para nós, a recuperação e a requalificação da escola secundária é prioritária porque queremos que as nossas crianças e os nossos jovens tenham condições de ensino. Senhora deputada municipal, a escuta está nervosa, a senhora agora vai ouvir. Vai ouvir. Depois, queria-vos dizer mais. Quando puder falar... Já acabou? Então quero ver quem é que está a respeitar a Assembleia. Se é o senhor, sou eu que estou a falar e o senhor tem que me deixar falar porque o senhor interrompe constantemente. Depois queria-vos dizer o seguinte. Na próxima sexta-feira vem o senhor Secretário de Estado de Energia para falar sobre a questão da abertura do concurso da geotermia. Meus senhores, isso é prioritário ou não? E desde já ficam todos já convidados para depois não dizerem que não foram convidados. Estão desde já todos convidados a estarem presentes na sexta-feira às 5 horas para a apresentação da abertura do concurso para a geotermia. É claro que há determinadas informações que não agradam a alguns, mas felizmente temos bom relacionamento com os membros do Governo e conseguimos trazê-los cá para efetivamente podermos fazer candidaturas nesse sentido. E nesse aspecto queria-vos dizer se realmente a questão da geotermia para o nosso concelho se é importante ou não. Isso acarreta custos. Depois queria-vos dizer que recentemente fomos também convidados entre 4 municípios a nível nacional para podermos construir uma represa nas nossas termas, no sentido de controlarmos as cheias, o leito de cheias, tanto das termas como aqui de São Pedro do Sul. Estamos a falar de um investimento que pode ir até 1,5 milhão de euros. E eu pergunto, essa atividade é importante ou não? Executar este tipo de obras é importante ou não? Depois queria-vos dizer que... Eu, para poder dar uma resposta, tenho que precaver de todas as coisas que estão em causa. Eu, para lhe dizer quais são as prioridades deste município, eu tenho que dizer à senhora aquilo que são as nossas prioridades, para lhe dizer quais são, efetivamente, as suas. Se realmente é a limpeza do mato, e posso lhe dizer que a limpeza do mato no nosso concelho, a senhora não sabe, mas provavelmente custará perto de 1,5 milhão de euros. A senhora, mais? Ainda me diz que é mais? Eu agora pergunto, onde é que a senhora nos deixou com 26 milhões de euros de dívidas na Câmara Municipal, que neste momento ainda estão em 18 milhões, onde é que do nosso orçamento conseguimos tirar 1,5 milhão só para limpar mato? Eu agora quero lhe dizer assim, a senhora quer acabar com a atividade do município? A senhora quer que nos recupere a escola? A senhora quer que nos construa uma represa? A senhora quer que nos faça um parque da cidade? A senhora quer que nos faça um parque industrial? A senhora quer isso? Nós temos que fazer opções. Nós temos que fazer opções. E as opções passam por aí. As opções são essas. E nós não queremos perder os fundos comunitários, porque se os perdermos agora nunca mais os iremos ter. Hein? E o mato vai continuar. Eu posso dizer que este ano já limpámos muita coisa. E onde limpámos, o mato já cresceu. E a senhora sabe disso. Agora nós temos que ter opções. E as nossas opções é saneamento em Bordonhos, saneamento em Fermontelos e Figueiredo de Alva, saneamento aqui neste concelho. As nossas opções são essas. Essas opções foram sufragadas. E eu sei que o principal responsável, caso aconteça alguma coisa, está aqui. Sou eu que dou o corpo às balas. Lá perceber? De forma que não se preocupe, que eu cá estarei para assumir as responsabilidades na altura certa.
E depois também queria dizer ao Sr. Engenheiro Ribeiro que também está na altura de fazermos as obras importantes para o Conselho. O senhor falava em obras de soleira e nós agora estamos a falar das obras importantes. Inclusive, o senhor ainda há pouco tempo esteve na inauguração de uma obra em Santa Cruz da Trapa. Aliás, foi o único membro do PSC que esteve presente nessa inauguração. Mas irá certamente ser convidado a curto prazo para mais inaugurações, porque há muitas outras que se avizinham a muito curto prazo. Quando a senhora engenheira Mónica diz que, evidentemente, que é pena não ser feito em todo lado o protocolo que agora vamos aprovar para prender os milagres, eu também digo que sim. Também digo que sim. Tomara eu fazer protocolos em muito mais lados. Tomara eu fazer protocolos em todas as freguesias. O problema sempre é orçamento. E o orçamento não dá para fazer tudo. Depois, em relação àquilo que disse a doutora Esther, que os presidentes de junta não têm conhecimentos técnicos, não têm que ter conhecimentos técnicos e que o GTF pode ajudar, isso nunca foi posto em causa. O GTF e todos os serviços da Câmara Municipal sempre ajudaram as juntas de freguesia, sempre que necessário. E quero dizer que há presidente de junta que tem mais conhecimentos técnicos que aquilo que a senhora pensa. Há, inclusive, um presidente de junta que até anda a tirar um curso superior relacionado com a proteção civil e relacionado com isso. De forma que há mais presidentes de junta que têm conhecimentos sobre a matéria do que aquilo que a senhora pensa. Em relação àquilo que... Eu já lhe respondo, Sr. Engenheiro. O senhor ficou para o fim por causa de uma dedicação especial que eu tenho por si também, de forma que o senhor ficou para o fim. Em relação àquilo que disse o Sr. Presidente da Junta de Carvalhais, meteu a colherada muito bem no que diz respeito à tardidanças. É uma forma de alertar todos estes membros da Assembleia para realmente aquilo que vai acontecer em Carvalhais é importante e é bom que, ao fim e ao cabo, todos o divulguem e meteste muito bem a colherada na altura certa. Em relação àquilo que disse o engenheiro Ribeiro, eu começo a temer pela sua segurança. Há um tempo atrás, um presidente de Câmara aqui quis atirar um vereador pelas escadas abaixo. Eu começo a pensar até que ponto é que os presidentes de junta, quando estão aqui em causa, não querem pegar em si e tal também pelas escadas abaixo. É que aquilo que o senhor diz, o senhor está a passar um atestado de incompetência a estes presidentes de junta. E quero dizer que muitos deles sabem muito mais do que o senhor sobre a matéria. Muito mais do que o senhor. É que o senhor tem mania que é o supra-sumo em tudo, o senhor mete a colherada em todo lado, o senhor sabe tudo, mas quer dizer que aqui presidentes de junta sabem muito mais que o senhor. Não tenha dúvidas disso. E não vale a pena estar a falar em nomes. Depois perguntou aos presidentes de junta o que é que vão fazer e como vão fazer. Eles saberão certamente tão bem, ou melhor do que o senhor, aquilo que vão fazer, como vão fazer. E se porventura tiverem alguma dúvida, os serviços da Câmara Municipal estão cá para lhe tirar todas as dúvidas. Ó Sr. Presidente, o senhor está a tentar criar no espírito dos Presidentes da Junta para a revolta à minha pessoa. Olha que eu tenho toda a estima pelos Presidentes da Junta, são pessoas meus amigos, e eu fui muito mais amigo deles ao longo da minha vida profissional do que certamente o senhor foi. O senhor tem inclusive ainda hoje continua a ter aquele semblante de... como é que se diz? Ajudem-me. Não é aquela cara... É semblante, é exatamente. Isso é muito típico, pá, de um homem das finanças, que cobrava e tal. É como a GNR, que acabou também pá, de começar a penalizar pá, na IP3 o não cumprimento pá, das faixas. Obviamente que a GNR e as finanças estão sempre em cima de nós. Os seus Presidentes da Câmara, os seus Presidentes da Junta, certamente que entenderam muito bem, Sr. Presidente da Câmara, onde é que eu queria chegar. E entenderão certamente muito bem quando eu trago aqui as questões que são sempre muito pertinentes. E o senhor até gosta imenso das minhas questões pertinentes. E aliás, vou-lhe colocar uma também. Porque as minhas dúvidas são exatamente aquelas que tenho neste momento. Continuo. Eu fiz aqui uma série de perguntas. O senhor deputado Ferreira Gomes, meu querido amigo também, questionou aqui uma questão que é a praga dos carvalhos. E eu procurei, se alguém me sabia, explicar o que era essa praga dos carvalhos. É quando os presidentes da Junta, na qual o Sr. Presidente da Câmara disse que qualquer dia se viram todos contra mim e que eu tenho que vir pá, com 2 GNR de cada lado para salvaguardar a minha integridade física, que espero que não, porque eles sabem isso não. E o Sr. Presidente da Câmara também sabe que não. Sou capaz de ter mais receio do Sr. Presidente da Câmara do que dos seus Presidentes de Junta. Bem, mas
Mas em freio. E agora, e neste especial, até está aqui ao meu lado, pá, mas eu como sou pequenito, sempre me habituei a fugir e a saber fugir, também desta forma também o faria. Para além, pá, também estive na guerra, o Sr. Presidente da Câmara esteve na guerra, pá, nos comandos, eu estive na Força Aérea, pá, aquelas coisas dos pais, também, pá, eu era pequenito, mas me diziam, mas tinha as costas largas e o peito forte. Em frente, também não andei, tenho pena, ó Laranjeira, tenho pena de ter andado lá, tenho pena, por acaso não andei, mas tenho imensa pena de não ter andado no seminário. Mas em frente, não me foi dada a explicação concreta daquilo que, da delegação de competências da Junta, por exemplo, de Freguesia de Santa Cristóvão, não me foi dada a resposta daquilo que já foi efetivamente, a mim não, à Assembleia, daquilo que foi efetivamente realizado. Não me foi dada uma resposta depois do Sr. Presidente da Câmara, que veio aqui de uma forma demagógica falar noutras coisas, menos nas faixas de proteção. E aí o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, e muito bem, deve pôr ordem nisto, e tem que pôr ordem nisto, por isso o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, e há pontos a cumprir, deve fazer cumprir o regimento e os pontos. Bem, em seguida também, e a minha questão há bocado era uma questão muito complexa, ou seja, a delegação de competências nas faixas de combustão, e os particulares, eu quando vou daqui para Santa Cruz da Trapa, passo numa faixa de proteção de combustão à saída de São Pedro do Sul, que chamavam as curvas ali em cima antes de chegar a Vilar, as curvas daquelas árvores, das Espinhosas, em que não sei quem foi que andou a cortar aquilo, qual foi a máquina, se aquilo é motivo das obras que andam a ser realizadas, as obras do saneamento básico, se efetivamente foi um particular que chegou ali, meteu uma máquina e destruiu aquela brincadeira, encostando para um lado, árvores pá, que são excepcionais, que não deviam ter um mínimo de intervenção. Isto é grave, e é gravíssimo. Eu digo que é que se a Câmara também tem ou não tem responsabilidade, ou pode ou não pode, de uma forma pedagógica, como é muito tímido do Sr. Presidente da Câmara, usar a pedagogia, neste especial eu julgo que aí a pedagogia deve ser de facto importante, mesmo nos particulares que fazem são autênticos milagres, são autênticos desastres na sustentabilidade dos ecossistemas. Está-se a destruir os ecossistemas, precisamente com a tontura, com a loucura da proteção das faixas de combustão. E eu continuo a dizer, haja responsabilidade, haja alguém que tenha conhecimento para impedir que isto aconteça. Eu não queria ter razão futuramente. Meus senhores Presidentes de Junta, eu não queria amanhã ver nenhum Presidente de Junta ser questionado ou ser responsabilizado por este descalabro que estamos a assistir, inclusive estamos a estar nas nossas barbas. Quem foi que fez aquilo? Quem é que autorizou? Quem é? E se não há ninguém que faça isso. Na última Assembleia questionaram também a questão das faixas de combustão, lá em cima, em Serraz. Quem é que tem responsabilidade em que aquilo tenha acontecido? Serraz, o Geroso. Quem é que tem responsabilidade? Obviamente que interessa-nos que seja preservado, tenhamos em conta e atenção a limpeza, no sentido de evitarmos aquilo que aconteceu no ano passado. Venham delegações de competências de todas as formas possíveis e imaginárias. Mas há uma coisa que eu não gostaria. E continuarei a esforçar-me, a votar, a abster-me. Porque entendo que esta forma de delegação de competências é um presente envenenado para os Presidentes de Junta. Eu estou do vosso lado. Não estou contra vocês, como diz o vosso Presidente da Câmara, que quer pôr uma GNR ao meu lado para me salvaguardar da minha integridade física que vocês, mal que vocês possam fazer. Pelo contrário, Srs. Presidentes de Junta, eu estou do vosso lado. Sempre estarei. E estarei convosco até a última. Sou capaz de estar muito mais, e estou muito mais contra o Executivo. Com estas retóricas que já estamos habituados do Sr. Presidente da Câmara, aí sim estou contra vocês não estou. Mesmo que vocês sejam opositores à minha forma de estar política e estar no Conselho. Eu quero o melhor para o meu Conselho. Eu quero o melhor para a floresta. Eu quero o melhor para um património que é nosso, que é de São Pedro do Sul, que é a floresta que herdou há 2 anos, há 3 anos. Não é do ano passado. É de trás. É muito de trás. E quando nós questionávamos aqui nesta Assembleia, quando foi o primeiro incêndio, que aconteceu o que aconteceu, que veio da Arouca para cá, que foi uma destruição quase total do Conselho e da área florestal, continuou e acabou ontem. Obviamente que é exatamente isto que nós queremos, o grupo parlamentar do PSD, nomeadamente a minha pessoa, que é sobre isto. Eu não sei tudo, nem quero saber. Eu costumo dizer que cada macaco no seu galho. Se falarem comigo na área em que eu sei, eu discuto convosco. Eu discuto com qualquer pessoa. Agora, aceito efetivamente que me ponham as questões e de cada um na sua área. Cada um deve, do seu ponto de vista, dar o melhor.
Os seus presidentes de junta não sabem tudo, não podem saber, é impossível saberem. E, portanto, daí, meus amigos, era isto que eu vos queria dizer. O grupo parlamentar do PSD, na medida em que também não nos foi dito, o Sr. Presidente da Câmara não nos veio dizer que vai monitorizar os trabalhos que os presidentes de junta vão fazer, que não vai, de acordo com a delegação de competências na Pinda dos Milhares. Eu também gostaria de fazer aqui mais uma pergunta, desculpem lá, que é, se é possível, não sei, eu sou leigo e precisamente por isso eu pergunto e que se calhar ao Sr. Presidente da Câmara e nesse especial ele tem autoridade para me responder, que é um homem das finanças e aí obrigatoriamente tem que saber isso, que se as juntas de freguesia podem passar faturas com IVA. Eu não sei se é possível isso, não, ou se substituem a empresas na emissão de faturação. Eu sinceramente não sei. Pronto, mas essa também era uma questão que eu gostava de saber, na medida em que aparece aqui o documento, em que aparece aqui um orçamento da junta de freguesia, com IVA incluído, e se isso é possível. Não sei se é possível, se não é possível, é isso que eu gostava também de procurar. Mas a minha abstenção vai no sentido, se me for dito pelo Sr. Presidente da Câmara que a partir desta delegação de competências, nesta junta de freguesia, vai haver a monitorização, vai ser posto ao corrente da Assembleia o desenvolvimento dos trabalhos, e obviamente que eu até votarei a favor. Se não me for dito, mantenho a minha abstenção, como manteve para as duas delegações de competência, a junta de freguesia de Santa Cruz da Trava e São Cristóvão de Lafões e Bom dia a todos. Não vou alongar nas apresentações, ficam desde já todos cumprimentados. Eu, das muitas intervenções que já ouvi aqui hoje, não fui devidamente esclarecido acerca de uma situação acerca desta delegação de competências. E gostava, como não sei, e gosto de perguntar. Presumo, e pelos documentos que nos foram apresentados, foi pedido um orçamento à Junta de Freguesia para efetuar esta dita limpeza destes 11 km da rede viária em Pinheiros Milagres. Isto é uma contratação, é uma delegação de competências. Em termos de responsabilidade, é da Câmara Municipal ou é da Junta de Freguesia, caso seja celebrado este protocolo? É que se a GNR anda a autuar a Estradas de Portugal, tem competência para limpar, vai autuar quem? Se estiver mal, a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia? Essa questão é que me deixa... Então, é só mesmo fazer a minha declaração de voto. Eu vou novamente abster-me pela falta de documentação que nos chega aos deputados municipais, que não nos permite votar em coerência, com conhecimentos técnicos, para efetivamente podermos tomar deliberações em consciência. E, novamente, alertar para o facto de nós termos 5 equipas de sapadores florestais e as competências estarem apenas em 3 equipas, podendo alargar, sugerindo que se alargasse as competências às restantes equipas para conseguirmos fazer mais faixas de gestão de combustível antes do período crítico. Alertar também que no período crítico em que vamos entrar a partir de 1 de julho é proibida a gestão de combustível quando estamos em risco de incêndio muito elevado e máximo. O que vai acontecer que muitos dias vai ser impeditivo de realizar trabalhos de gestão de combustível. Questiono, a 300 euros dia, que área é que as equipas vão conseguir realizar? Obrigada. Há uma coisa que eu ainda não percebi. É que falam, mas o PC ainda não apresentou uma única alternativa para limpar as faixas. Se não concordam com esta solução, qual é a alternativa? Está na hora de dizerem. Agora, acabam-me de dizer que não receberam a deliberação. A deliberação está aqui e tem os valores. É, minuta da aprovação da minuta da deliberação. Aprovada por unanimidade com os votos a favor dos vereadores do PSD. Se tinham dúvida, tinham também perguntado aos vereadores do PSD que estiveram presentes na reunião e tiveram acesso à informação. E está aqui a aprovação. Relativamente aos valores, está aqui explícito que até ao limite de 10 mil euros para ser igual para todos por uma questão de cabimento. Acabei de dizer e concordar com o Sr. Presidente da Junta de Sul, dizer que, e ele sabe, ele próprio disse, que
E eu disse há bocadinho que o valor, obviamente, pode ser insuficiente. E nós temos aqui que definir, e por isso é que foi pedido a todas as juntas de freguesia, para nos darem um valor ou uma espécie de orçamento para perceber quanto é que pode custar, definir um valor ao quilómetro ou ao dia ou o que seja. E até um limite de 10 mil euros para ser igual para todos, para estarem todos aqui de igual forma. E depois, lá está, se quiserem utilizar essa palavra, e dou-vos essa palavra de barato, sendo da autoria do engenheiro Ribeiro, vamos monitorizar para saber quanto é que foi cada quilómetro ou cada área gasta, para nenhuma junta de freguesia ter prejuízo. Se uma gastou 11, recebe 11. Recebeu 9, recebe 9. Não sei qual é que é a dúvida. Isto é uma delegação de competências até esse valor. Foi pedido às juntas de freguesia para fazerem as suas contas, quanto é que é o preço que cobra, por exemplo, uma equipa de sapadores para um privado. Tem que haver aqui uma relação. Alguém me sabe dizer qual é o valor de custo por dia de limpar uma faixa de proteção? Se tiverem aqui outro critério, digam-me. Mas este foi o critério, foi pedido às juntas de freguesia. As juntas de freguesia têm a sua forma de trabalhar, cada uma tem as suas que temos de respeitar. E foi este critério que foi pedido. Estamos aqui, mais uma vez, a complicar. Epá, se quiserem votar contra, votem contra. Se tiverem uma alternativa, eu agradeço que me deem a alternativa. Dizer assim, eu acho que para limpar as faixas de proteção deviam ter feito desta forma. Pronto, agora, estamos aqui a chover no molhado com a mesma discussão que tivemos na Assembleia Municipal anterior. É igual, a mesma discussão que tivemos na mesma discussão. A diferença é que na Assembleia anterior estava em causa a Junta de Freguesia de Sul e de Santa Cruz da Trapa. E aqui está em causa a Freguesia de Pindelo, inclusivamente. Eu tive o cuidado de vos dizer na última Assembleia Municipal que viria à próxima Assembleia Municipal a questão de Pindelo dos Milagres. Se bem se recorda, disse-vos isto. Só aqui um esclarecimento relativamente ao valor. Quando reuni com o Dr. Pedro Mouro, pediu-me para fazer uma proposta para o mês de junho. Nós calculamos mais ou menos os 20 dias, em função daquilo que nós cobramos aos particulares. O que é que foi acrescido? Foi acrescido a situação da ramagem, que já não poderia ser queimada e teria que ser retirada. E eu já frisei aqui que o valor de uma empreitada que nós tivemos em 2013, 2014, que isto andava no custo médio por hectare de cerca de 1.000 euros mil euros por hectare. Pronto, foi a empreitada, foi esse valor que se conseguiu. É evidente que há zonas que se vai adiantar mais que outras, e vai-se conseguir mais que outras. Os proprietários no meio já fizeram alguma limpeza. E há outros sítios que não têm arvoredo que se vai conseguir adiantar mais. Depois vão ser feitos esses ajustamentos. Quem tiver dúvida do trabalho que nós efetuamos, eu tenho aqui fotografias dos trabalhos das faixas que nós já fizemos este ano entre as Quintas de Trás da Serra e as Alcarias, pelos sapadores florestais, e posso aceder a quem a solicitar para ver o trabalho que já lá está executado. Muito bem. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Sr. Presidente da Mesa, à mesa, Srs. Vereadores, Sr. Presidente da Câmara, caros deputados, população e comunicação social. Eu não era para intervir e também, se calhar, não vou dizer muito mais daquilo que foi aqui dito. É evidente que vou falar neste ponto, no ponto 2, que me preocupa. Também quero já dizer que na última Assembleia foi discutido o mesmo, não pude estar presente, estive representado, senão também, se calhar, tinha questionado um bocadinho mais sobre esta situação. A experiência que tenho e o que posso dizer mais sobre isto é que, na realidade, estas faixas não podem ser limpas nos próximos 2 meses ou 3. Não há condições, não há aqui nenhuma equipa de sapadores que tenha condições no mês de julho ou agosto de limpar isto. Porque tem outras responsabilidades, tem outros encargos, tem outras funções e com o protocolo que tem com o ICNF, impossível de fazer esta limpeza, estes 9, 10, 11, 12 km ou 5 km que seja. Ainda acima os compromissos que têm como particulares, como o José Pedro referiu, na situação de limpeza à beiras de habitação. Por isto é uma realidade, já foi falado do atraso deste processo. Isto é um processo de certeza que vai ser resolvido para 2019. Agora, juntando estas 3 equipas, ou 4 ou 5, todas elas juntas não limpavam uma freguesia, quanto mais um concelho. Também sabemos disso, o Sr. Presidente também já assumiu isso, que era a questão de prioridade, a questão de um conjunto de outras situações, tudo muito bem. Agora, eu vim cá mais porque a minha freguesia no ano passado ardeu cerca de 50%. Se formos ver a parte que ardeu, as faixas de proteção também têm que ser limpas. É isto para dizer que a vegetação,
é um mês, quanto mais meio ano e o mato cresce, cresce. Por isso mesmo, eu também gostaria que fosse feito algum investimento. Sei que este ano, e por aquilo que disse, não vou estar aqui a dizer muito mais, no sentido que se calhar não é possível fazer, mas tenho ali 2 ou 3 aldeias e essas pessoas dessas aldeias não me iam perdoar se eu não falasse da questão da Ribeira de Vilarinho, a questão do Preguinho, a questão de Paradela, no sentido que são aldeias que só têm o chão de coto, aldeias que não têm saída, principalmente 2 ou 3, só têm a mesma entrada e a mesma saída, e que só lá houver um incêndio, algo pode acontecer. E exemplo que temos é que na década de 90, na freguesia de Valadares, junto a uma via de comunicação, faleceram 3 pessoas. Por isso, eu gostaria que algum trabalho possível fosse ainda feito, sabendo que é meramente impossível limpar tudo na altura que estamos, e que algum investimento também fosse feito na freguesia de Valadares. Obrigado. A responsabilidade continua a ser da Câmara Municipal. Não, a responsabilidade é do Presidente de Câmara, que é diferente. O Presidente de Câmara é que é sempre constituído a a delegação é só para a limpeza. É passar a responsabilidade como foi aqui. Obrigada, Sr. Presidente. Quero apenas uma pergunta muito concreta e muito simples. Havendo 5 equipas de sapadores florestais no Conselho, portanto, estas delegações de competências estão previstas para 3, não é? O que é que se passa relativamente, o que é que está previsto relativamente às outras 2? Sim, mas de facto, então, era só mesmo para, se fosse possível, responder a esta questão. O que é que está previsto para as restantes? Isto sempre naquela perspectiva de que, para nós, era importante que houvesse a aplicação dos mesmos critérios para todos os concelhos, se bem que percebamos que esta é uma questão muito ampla e tem que ser estabelecidas prioridades. Era só mesmo para reforçar. Eu já disse há um bocadinho, uma das equipas não está afeta à Junta de Freguesia, que chegou a estar a Valadares e agora não está. Portanto, se estivesse afeta a Valadares, certamente teríamos chegado a acordo com a Junta de Freguesia de Valadares e tínhamos feito delegação de competências. A outra está afeta à Junta de Freguesia de São Pedro Sul, só que com a quantidade, um bocadinho à semelhança daquilo que também já referiu o Sr. Presidente da Junta do Sul, com a quantidade de trabalho que está a desenvolver para particulares, não tem capacidade e, sobretudo, porque também estas áreas que estão aqui definidas das faixas de proteção são mais prioritárias nas outras freguesias. Estamos a falar da estrada 227, estamos a falar de São Félix até São Martinho das Moitas, estamos a falar de Pinho para Pindelo. Eu acho que também, há aqui uma coisa que também é importante referir, é que no âmbito do PDR há candidaturas pendentes, sobretudo da freguesia de Pinho, na zona de Pinho e uma outra do Sul, que estão ainda pendentes no PDR e que a qualquer momento podem ser aprovadas e que podem vir a solucionar algum destes problemas também. Não, muito rapidamente, continuo a dizer para cautelar os Presidentes de Junta, atenção que estamos a delegar competências em 3 juntas de freguesia, 2 já foram, uma de Santa Cruz da Trava e São Cristóvão de Lafões, outra em Sul e agora em Pinhel dos Milagres. Não nos foi respondido concretamente em termos da monitorização, não é uma monitorização por si só parte financeira, mas sim uma monitorização técnica. E, independentemente da boa vontade do Pedro para nos mostrar fotografias do bom trabalho que ele possa estar a desenvolver, obviamente que, continuo a dizer, eu aceito exatamente essas fotografias, eu aceito essa justificação, mas vai-me desculpar, Pedro, vai-me desculpar, Sr. Presidente da Junta, mas eu só aceitarei, até para não te responsabilizar futuramente, por alguém que tem responsabilidade nesta matéria, que é o Gabinete Técnico Florestal. Como tal, mantenho exatamente a mesma posição que mantive para Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões e para Sul, mantenho exatamente a mesma posição, a minha orientação de voto vai ser a abstenção. Bem, é claro que há diferença sempre entre as pessoas e é claro que eu penso sempre de uma forma diferente do Engenheiro Ribeiro, porque o Engenheiro Ribeiro vive noutro mundo e vive noutro planeta e, como tal, não tem os pés bem assentos aqui na Terra. E o que eu lhe quero dizer é que eu tenho confiança nos Presidentes de Junta e a monitorização há de ser feita por nós.
Eu, juntamente convosco, o GTF, nós devemos ver isso. Não precisamos cá mais ninguém. Nós temos controle sobre essas coisas e certamente que as coisas irão correr todas bem no que diz respeito a isso. Também no que diz respeito também à questão do IVA, o senhor engenheiro não tem que se preocupar com nada disso. A gente transfere o dinheiro para as juntas e as juntas sabem muito bem como é que hão de faturar. Eles sabem tão bem, ou melhor que o senhor, não se preocupe com isso. O senhor começa aí a criar aí elefantes no ar, não se preocupe. O dinheiro é transferido para as juntas de freguesia, as juntas de freguesia saberão certamente como é que hão de faturar, se é com o IVA a 6, se é com o IVA a 13, se é com o IVA a 26. Eles sabem certamente, estão muito elucidados sobre isso. Pronto. E o controle será efetuado efetivamente pela Câmara Municipal e pelos senhores Presidentes de Junta, numa base de confiança que sempre houve entre todos, as coisas irão a bom porto sem qualquer tipo de problemas. Então vamos votar. Quem vota contra esta limitação de competência? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a proposta é aprovada. A proposta é aprovada com 28 votos favoráveis e 5 abstenções. Quem se abstém? Desculpa lá, porque há aqui uma diferença de um voto entre os dois secretários. Quem se abstém? Portanto, são 4 abstenções e 28 votos favoráveis e 4 abstenções. Conseguimos fazer a reunião 2 pontos e menos 2 horas. Boas férias, haverá uma assembleia em setembro, extraordinária em setembro.